Olá, meus caros, bom dia, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente vai dar sequência aqui agora ao nosso conteúdo sobre o Império Carolíngio. Na verdade, a gente vai ver aqui como que foi o funcionamento dessa estrutura montada pelo Carlos Magno, que a gente viu no nosso último encontro, vamos estudar um pouquinho a respeito do final desse império, renascimento carolíngio e queda do Império Carolíngio, então, e consolidação daquilo que nós conhecemos como feudalismo. Falamos na nossa última aula dessa estrutura, dessa divisão que o Carlos Magno fez para melhor administrar o seu território, pensando em uma forma mais fácil de controlar o território e, ao mesmo tempo, em uma maneira de estar relacionado aí, de manter um controle sobre todos aqueles indivíduos que participavam desse processo administrativo. Então ele subdivide o seu território em áreas estratégicas, condados, ducados e marcas, e delega o controle e determinadas atividades a homens nobres, a pessoas nobres dentro daquele estado. Aqueles que recebem os condados, os condes, tinham a função de arrecadar impostos, exercer a justiça, controlar os contingentes militares. Eram nomeados pelo rei e tinham poder administrativo, judicial e militar, recebendo então o título de condes. Eram auxiliados nesse seu exercício por homens nobres locais, homens bons, geralmente homens nobres, católicos, que tinham títulos de nobreza e eram católicos. Os marqueses recebiam as marcas, aquelas regiões de fronteira, ou se não regiões de fronteira, aquelas regiões que tinham alguma resistência interna, que necessitava então de uma atenção maior por parte desses indivíduos para garantir a defesa do Império Carolíngio. Então eram pontos chaves. E os ducados recebiam um título de nobreza alto para poder dominar, para poder controlar as terras que recebiam desse imperador. Era uma categoria, o título de duque era uma categoria da nobreza de grande prestígio e tinha também, poderia receber também a incumbência do imperador de resolver algumas questões externas ao império. Então, assim, ele distribui o seu território entre zonas importantes e estabelece relações com os nobres que recebem esse território a partir do contrato de fidelidade, onde a base era o comitatus, aquele juramento de fidelidade que a gente já falou e montamos até o esqueminha na nossa última aula. A respeito dessa subdivisão, dessa estratégia adotada pelo Carlos Magno, a gente tem que destacar que não havia aqui, dentro do Estado, do Império Carolíngio, um exército nacional. Cada guerreiro ele deveria se equipar por sua conta e cada cavaleiro, há uma diferença entre cavaleiro e guerreiro. Cavaleiro é aquele que foi condecorado, é aquele que passou por um treinamento e recebeu a condecoração do cavaleiro. E aí há uma diferença da condecoração do cavaleiro para o juramento de fidelidade. O juramento de fidelidade, o indivíduo se ajoelha diante do seu suzerano, do qual ele se tornará vassalo, põe suas mãos como se fosse em posição de oração, dentro das mãos do seu suzerano, e profere algumas palavras em que reconhece ao homem que está à sua frente como o seu suzerano. E logo depois, então, é selado esse acordo ou com um beijo ou então com um tapa na cara, em que o acordo de suzerania e vassalagem ele é selado. A cerimônia de condecoração do cavaleiro medieval é uma cerimônia em que esse cavaleiro ele passa dias e noites protegendo determinado tesouro dentro de uma igreja. Se ele conseguir passar por todas as suas provações, não só por essa, mas por outras que antecederam a essa grande prova, ele então alcançaria o título de cavaleiro. Ele é recebido por um senhor, por um nobre que já tem o título de cavaleiro, que bate com uma espada nos ombros desse cavaleiro e condecora ele cavaleiro. Só quem tinha o título de cavaleiro podia montar o cavalo em uma batalha.
E geralmente todo cavaleiro tem a sua tropa de guerreiros, a tropa a qual ele comanda. E cada indivíduo é responsável por se armar. Não há ideia de um exército do Império Carolíngio, de um exército nacional. Os exércitos são particulares. Então, são ligados a esses generais. Quando o Estado, o Império, precisa de um exército, precisa de militares, de guerreiros para uma guerra, o rei, ele vai lá e chama os seus vassalos, condes, marqueses e duques. Fala, olha, eu preciso de tantos soldados para me ajudar. Cada conde, cada marquês e cada duque, por sua vez, chama os barões que são subordinados a ele, que tem um contrato de fidelidade. Fala, olha, eu preciso de tantos cavaleiros, tantos guerreiros e tal. O barão, por sua vez, aciona os cavaleiros que são subordinados a ele. E esses cavaleiros, então, vão lutar em nome do rei. Repare que o rei ele tem o controle sobre toda a estrutura a partir dos contratos de fidelidade que eles são. Então, não há necessidade de um exército nacional. Os exércitos particulares atendem a esses interesses. Mas também há a possibilidade de guerras internas, de um cavaleiro lutar contra outro, de um barão lutar contra outro, de um barão lutar contra um conde, de um conde lutar contra um marquês, porque cada qual vai ter o seu próprio exército, o seu próprio contingente militar. Outro ponto que a gente tem que considerar é que esse Império Carolíngio ele era muito extenso. E as comunicações eram muito escassas. Como que se dava a rede de comunicações? Por mensageiros, cavaleiros que levavam a mensagem de um lado para o outro. Mas essas mensagens elas poderiam ser interceptadas. E ao serem interceptadas, poderia gerar uma falha de comunicação. Então repare que há aqui fragilidades dentro desse império. A ausência de um exército, que faz com que esse rei sempre dependa da fidelidade dos seus vassalos. A dificuldade de comunicação, e isso faz parte de um império muito grande, onde os meios de comunicação ainda são muito precários. Para poder evitar que essas fragilidades resultassem em uma divisão do império, um enfraquecimento ainda maior, mas um enfraquecimento do império, porque ainda maior não teria como, porque o Império Carolíngio, nessa época, ele estava no seu auge, então não estava fraco. Então, para evitar o enfraquecimento do império, possíveis invasões, possíveis problemas internos, o Carlos Magno cria também um outro cargo muito importante, que é o cargo de Missi Dominici, que eram geralmente religiosos, que eram enviados pelo Carlos Magno para fiscalizar os poderes locais, para fiscalizar a atuação dos marqueses, dos condes, dos duques. Então existia um cargo que era como se fosse um braço direito do Carlos Magno, exercido geralmente por religiosos, o cargo de Missi Dominici, que era como se fosse os olhos desse imperador nas diversas localidades. E é responsável, então, por garantir a ordem social, garantir a ordem política e garantir que ninguém fosse agir contra os interesses do império lá dentro. Então, o Carlos Magno vai tentando criar estratégias para evitar o desfacelamento, para evitar o desmembramento do seu império e garantir o controle sobre esse vasto império. E isso garante, de certa forma, uma certa estabilidade ao Império Carolíngio e um certo poder, um certo controle de todo esse império por parte do Carlos Magno. Principalmente aquela estrutura de relações suzerania e vassalagem que ele estabelece com outros nobres, condes, marqueses, duques, barões, cavaleiros e tal. Do ponto de vista cultural, o Império Carolíngio ele é herdeiro de uma síntese das duas culturas que a gente veio falando desde a primeira aula, de uma síntese da cultura germânica com a cultura romana. Da cultura germânica, a gente tem a tradição guerreira, a ideia da cavalaria, da militarização dessa sociedade, da importância dada aos elementos da equitação, do cavaleiro, do cavalo, a própria formação do guerreiro, a profissão de ferreiro, que é muito importante em função da guerra, e principalmente o comitatus, essa ideia desses acordos, dessa honra, dessa fidelidade que está associado ao código de cavalaria medieval.
Do ponto de vista do Império Romano, a principal herança do Império Carolíngio e a principal herança para o Império Carolíngio e para a cultura medieval é a questão religiosa, a questão da importância da Bíblia, das questões relacionadas à Igreja e a própria noção de Estado que a Igreja traz. Essa organização estatal, essa ideia de hierarquia, essa ideia de cesaropapismo, que o Carlos Magno vai beber muito naquilo que era o Império Romano. Não é à toa que a gente fala de constituição do Sacro Império Romano Germânico, correto? Passamos adiante. Há aqui a ideia, de Roma também vai vir essa ideia da necessidade de regras para se viver em sociedade, mas principalmente da Igreja Católica, como eu já disse, uma noção de Estado que foi incorporada. Passamos adiante, então. Um dos pontos muito falados quando se discute a questão do Império Carolíngio é a respeito do Renascimento Carolíngio. O Carlos Magno, embora quando assumiu o governo fosse um homem iletrado, ele não sabia ler, não sabia escrever, porque essa não era uma tradição dos reinos germânicos. A tradição dos reinos germânicos era uma tradição bélica, era uma tradição guerreira, uma tradição da equitação, da importância do cavalo, da importância da guerra, do conflito, da preparação para a guerra. Então, quando ele ascende ao poder, ele não sabia ler, ele não tinha esse letramento. Mas logo depois que toma a condição de rei, de imperador do Império Carolíngio, ele toma isso como uma necessidade. O aprendizado da escrita, da leitura, os debates, os debates de ideias dentro do seu palácio. Então, logo quando assume o trono, ele começa uma política de buscar filósofos, cientistas, homens letrados, literatos, filósofos, do mundo como um todo, não só da Europa, mas do Oriente, do Norte da África, e trazer essas pessoas para dentro do seu palácio, promovendo semanalmente debates entre esses cientistas e esses filósofos, para tentar formar, então, uma cultura erudita dentro desse Império Carolíngio. Essa prática dele de valorização do saber, de valorização do ensino, de valorização da ciência, de colocar em debate diversas ideias, ficou conhecido como Renascimento Carolíngio, de fazer renascer a ciência, de reavivar o pensamento filosófico, científico. E aí, renascer por quê? Porque teria sido algo que teria ficado apagado nesses últimos anos do Império Romano e nos primeiros anos de existência desses reinos germânicos, mas algo que já teria sido vivenciado por sociedades no mundo antigo, principalmente na cidade-estado de Atenas, onde havia aquela ideia da filosofia, do debate de ideias, da democracia. Não que ele queira trazer a democracia, não, o império, o reinado, a monarquia estava vigente, mas ele queria uma monarquia ilustrada, algo que fosse capaz de formar uma elite letrada dentro do seu mundo. Então, nesse sentido, ele promove esse movimento que ficou conhecido na história como Renascimento Carolíngio. Uma das primeiras ações é essa, de atrair estudiosos para poder debater determinados assuntos dentro do palácio semanalmente, estudiosos das várias partes. Outra ação que é tomada também dentro desse contexto é a reforma dos estudos escolares. E aí a gente tem que entender que quem tinha acesso a esses estudos era principalmente a elite de dentro desse Império Carolíngio. Uma elite da elite, não eram todos. Porque toda a família destinava um membro para ser um religioso, um membro para ser guerreiro, um membro para assumir as posições do pai depois da morte do pai. Então, era um grupo muito pequeno de pessoas que recebiam instrução, que recebiam estudos. E um estudo que muitas das vezes estava ainda preso, estava preso às mãos da igreja. A igreja ela assumia essa função, a função de letrar os indivíduos, de tornar esses indivíduos letrados. Então, com o Renascimento Carolíngio, houve um incentivo do imperador no sentido de reformar os estudos escolares com abertura de escolas voltadas para o ensino da leitura e da escrita. E instituições de ensino que seriam supervisionadas e geridas pela igreja, pelos membros da Igreja Católica. Então tem origem aqui os monastérios. O que seriam monastérios? Seriam instituições
muitas das vezes instituições de clausura, onde essas pessoas iam para poder viver uma vida de estudos e de trabalho. Os famosos monges que viviam nos monastérios, eles abdicavam a toda a vida que tinham tido antes para poder ingressar nessas estruturas, nessas fortalezas, onde passariam um dia dividindo o dia entre oração, trabalho e estudo. E ali teriam, então, essa formação letrada. Para quem quer entender um pouquinho do que são os monastérios, do que é essa cultura erudita, eu indico que assistam ou leiam um livro, O Nome da Rosa, de Umberto Eco, ou assistam um filme, O Nome da Rosa, também de Umberto Eco. Chamo atenção para esse filme porque ontem, infelizmente, a gente perdeu a figura do Sean Connery, que foi o grande ator do filme O Nome da Rosa. Então pode ser que esse filme venha a ser cobrado de vocês em alguns momentos. E ali há uma atuação muito expressiva dele, representando um frei franciscano em um contexto, não vou contar o filme, mas em uma narrativa em torno da importância da leitura e do domínio da igreja sobre a leitura e o saber na transição do século XV para o século XVI. Mas ali dá para a gente ver um pouquinho essa questão dos monastérios e de como que funcionam esses monastérios, que surgem aqui com o Renascimento carolíngio em meados do século IX depois de Cristo. Além da abertura dos monastérios e da abertura de instituições voltadas para o ensino da leitura e da escrita, há também uma reforma nos currículos daquilo que os alunos iriam estudar, focando no estudo de línguas, na aritmética, na música, na geometria e na astronomia. Há uma intensa reprodução de livros. E nessa época não existe prensa, não existe máquina para reprodução dos livros. Então a gente vai ter aqui a atuação dos monges copistas, que atuavam muito dentro desses monastérios. Dentro de todo monastério tinha uma estrutura que era a estrutura chamada de scriptorium. O scriptorium era uma sala cheia de mesas em que esses monges passavam o dia em pé copiando um livro de um lugar para o outro. E o livro tinha que ser bem copiado, letra bonita, letra trabalhada. Geralmente o livro ele misturava elementos do desenho com elementos da escrita. Os famosos manuscritos ilustrados medievais, que parece muito pra gente quando você tem aqueles filmes a respeito de bruxos e bruxas, aquele livro super desenhado, super trabalhado. Então, dentro desses monastérios existia essa função de reprodução dos livros feitos de forma manual. E no próprio filme O Nome da Rosa, isso vem de forma muito evidente, essa ideia desses monges copistas. Afora a reprodução de livros, a revisão de currículos e a importância dada à leitura e da escrita na abertura dessas escolas, desses monastérios, havia, como eu disse para vocês, debates cotidianos feitos nos palácios, reunião de vários filósofos, cientistas para debater diversos assuntos. E aí debatia-se principalmente questões relacionadas à teologia. Discutia-se a respeito da paternidade de Jesus Cristo, da virgindade de Maria, da representação dos santos. Então, a questão religiosa, ela estava por trás dessa preocupação. E aí é que a gente fala dos primeiros estudos sobre teologia. Era a ideia de você usar a razão para entender por meio da razão e explicar por meio da razão questões relacionadas à fé. Então não era você usar da razão para desconstruir a fé, para desconstruir a teoria da igreja, mas era uma utilização da razão para entender determinados dogmas, determinadas verdades e afirmar essas verdades. Daí que surge a importância da teologia. Isso deu origem aos primeiros estudos sobre a teologia, deu origem às primeiras universidades que surgem na Europa, como a Universidade de Oxford, a Universidade de Paris, que são as primeiras universidades a surgirem dentro da Europa, já no século XI, não dentro do contexto do Renascimento carolíngio, mas dentro do contexto do Renascimento urbano, que a gente vai ver nas nossas próximas aulas. Além disso, havia também a produção de textos, poemas, textos épicos, inspirados nas literaturas clássicas e também na Bíblia e nos escritos religiosos.
desenvolvimento de ilustração de textos que eu já falei para vocês, os famosos manuscritos ilustrados, e também um maior aprimoramento da arquitetura. Aqui a gente tem arquitetura gótica, mas uma arquitetura que começa a utilizar, combinando pinturas, pedras, mosaicos em pedras, e também a gente vai ter aqui o início da utilização dos primeiros vitrais associados a essa arquitetura gótica. Então há uma reforma do ensino, há uma reforma da questão do letramento, há uma valorização da ciência, discussões em torno da teologia. Há aqui, no Renascimento Carolíngio, uma abertura para um desenvolvimento mais intelectual dessa sociedade. Logicamente que todo esse desenvolvimento científico, esse desenvolvimento do letramento, que está relacionado ao Renascimento Carolíngio, ele ficou restrito a um grupo muito específico, porque ele foi um movimento que proliferou principalmente nos conventos, nos mosteiros, nas catedrais provinciais, atingindo a uma pequena elite e principalmente a uma elite religiosa. Então esse saber ele vai ficando dominado pela Igreja desde o Renascimento Carolíngio. Embora o objetivo do Carlos Magno não tenha sido esse, mas esse foi o resultado. O Carlos Magno ele deu o pontapé inicial a esse movimento, mas o auge do movimento do Renascimento Carolíngio não é com Carlos Magno, é depois da morte dele, durante o governo do filho Luís o Piedoso. Como que esse Império Carolíngio começa a ruir? Conhece o seu fim. E aqui a gente vai entender o surgimento do feudo, o surgimento dessa sociedade feudal em si. Quando Carlos Magno morre, todos os filhos que o sucederiam, primeiro a gente tem uma característica muito específica, que é a inexistência da divisão desse império entre os filhos, mesmo em um contexto em que era comum se dividir a herança de forma igualitária entre os filhos. Isso acontece porque todos os filhos homens de Carlos Magno, praticamente todos, morreram. Sobrou somente um, que era Luís, que tinha sido preparado para ser padre e não para ser rei, não para ser monarca. Por que essa palavra somente está entre aspas? Porque a gente não sabe de outras relações que possivelmente o Carlos Magno teve e que surgiram filhos aí, mais uma vez entre aspas, ilegítimos, filhos que não eram de casamentos legítimos do Carlos Magno. Então, de todos os filhos homens, o único que permaneceu vivo oficial foi o Luís. Então isso evitou, em um primeiro momento, o desmembramento desse império. Mas, ao mesmo tempo, dificultou por quê? Porque Luís não foi preparado para ser rei. Quem tinha sido preparado para ser rei tinha sido o Carlos Lotário, que tinha sido preparado, então, para ser monarca. E o Luís, por ter sido preparado para ser padre, ele não tinha o pulso, não tinha sido preparado para controlar toda aquela rede de contrato de fidelidade que o Carlos Magno criou dentro do seu império. Então, ele, quando ele assume, ao invés de solicitar que todos os condes, marqueses, duques, barões reafirmassem esses contratos de fidelidade, jurassem fidelidade a ele, ele simplesmente deu continuidade ao governo, se imbuindo muito mais das questões filosóficas, das questões religiosas dentro desse império, do que das questões administrativas, de fato. Não é à toa que o codinome dele foi Luís o Piedoso, porque ele não governava com punhos de ferro da mesma forma que o pai. Isso permitiu que revoltas internas começassem a se tornar mais constantes. Isso permitiu também que muitas pessoas que tinham tomado contrato de fidelidade com Carlos Magno tomassem as terras e os títulos como algo seu, como algo que não era necessário você dar
dar resposta ou dar parecer ao rei por aquilo que você estava fazendo dentro do seu território. Simplesmente eles começaram a se tornar reis das terras que tinham sido doadas pelos Carlos Magno. E isso foi fazendo com que o poder se tornasse enfraquecido, porque o Luís não tinha o mesmo poder militar e nem a mesma popularidade do pai. Num contexto em que possíveis invasões externas estavam ameaçando esse império, povos estavam querendo invadir o Império Carolíngio, e num contexto em que esses marqueses, condes e duques começavam a pensar em controlar o seu território em benefício próprio e não em benefício do império como um todo. Enquanto Luís o Piedoso esteve vivo, manteve-se, de certa forma, uma certa estabilidade e um certo poder central ainda dentro desse império. Mas quando ele morre, o Império Carolíngio acaba sendo dividido entre os 3 filhos, aquilo que não tinha acontecido desde a figura de Pipino o Breve, em função de você nunca ter mais de um filho como herdeiro, acontece com Luís o Piedoso. E em um contexto muito mais complexo, em que o Luís o Piedoso não tinha controle sobre todo esse império. Então o império acaba sendo dividido em 3 partes, com a assinatura de um tratado chamado Tratado de Verdun, em 843. O Império Carolíngio foi dividido entre os 3 filhos de Luís o Piedoso, Luís Lotário, Luís o Germano e Carlos o Calvo, da forma como vocês estão vendo. Quando o império é dividido, se os nobres que tinham títulos de nobreza, conde, duque, marquês, barão, cavaleiro, já antes não tinham uma identidade muito bem afirmada ou uma relação muito próxima com Luís o Piedoso, agora que eles não têm mais mesmo, porque eles não têm a noção de a quem eles devem obediência. Então, essa divisão do império, ela acabou resultando num enfraquecimento da figura desses reis. Esses reis continuam existindo? Continuam, mas eles não mandam em nada, eles não têm poder de decisão sobre os territórios locais. Quem vai mandar dentro de cada território é o dono daquele território. Então passou-se a regra de que cada senhor manda dentro da sua própria terra, cada senhor faz suas próprias regras, cada senhor estabelece o domínio sobre o seu território. Surge então a figura dos senhores feudais, que quase que pegam a coroa e colocam a coroa na sua cabeça e falam que são donos daquela terra e são reis daquela terra. Então esse território, que a princípio foi dividido em 3 partes, acaba sendo dividido desmembrado em vários pequenos reinos, conforme vocês estão vendo aqui numa representação do mapa da França de 1477. Porque cada nobre vai tomar para si, vai requerer para si a condição de autoridade e de chefe dentro desse território. Estava desmembrado o Império Carolíngio e a gente chega aqui então agora na Europa medieval, na Europa feudal, em que cada nobre manda dentro do seu feudo. Cada feudo tem a sua própria regra, tem suas próprias leis, e o que vale é o poder do senhor feudal. Existe o rei? Existe. Mas esse rei, o rei oficial, ele só é rei de nome. Ele não tem poder nenhum. Ele só tem a coroa, o cetro e é considerado tem o maior título de nobreza. Mas mandar, de fato, ele só manda dentro da sua própria fazenda, dentro do seu próprio feudo. Tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Desejo a vocês uma boa aula. Não se esqueçam da avaliação lá na pasta de avaliações. E até a próxima aula. Bom, obrigado e até a próxima.